Agora, você pode ver aqui que ele tem uma continuação para baixo, né? Então, ele é relativo a essa peça aqui. Opa, vamos com isso para o modo de edição. Seleciona aqui. Logicamente, se eu não colocar com Shift, não vai para lugar nenhum. Ctrl 3. E eu vou descer em Z. E agora eu vou clicar em S e tentar manter mais ou menos o mesmo ângulo aqui. Se bem que alguma modificaçãozinha sempre vai muito bem. Agora a gente seleciona aqui, com faces, lógico. E esse aqui também. Shift, esse outro lado aqui também. Vista 3. Extrude S. Shift Z. Ele está segurando lá em cima, tá vendo? Então é preferível S, a gente pode abaixar aqui, S. E aqui tanto faz. Depois, na hora que a gente for colocar a textura, a gente verifica se é suficiente esse aqui ou se é melhor a gente tirar. Basicamente é isso aqui. SX. Agora a gente fez somente a parte da frente e ela tem toda uma extensão, certo? Então a gente seleciona aqui, seleciona aqui. A gente coloca na vista 1 e vamos empurrar isso aqui com E. Um pedacinho na direção do eixo X, tá? E agora a gente vai optar por usar um outro modificador, que é o Mirror Modify. A gente tem que ter o ponto de origem exatamente nessa possível divisão aqui. Em como é que a gente transfere isso aqui? A gente coloca o 3D cursor aqui. Peraí, deixa eu mostrar para você. Cursor ao selecionado. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Agora, no modo objeto, a gente coloca a origem no 3D cursor. Essa versão do 2.91, ela tem uma outra alternativa, que é essa aqui, ó. Você usar um transform para Affect Only Origins, tá? Então, se você vier aqui e acionar esse item aqui, você pode perceber que o Blender colocou um outro gizmo aqui, tá? E esse gizmo, se eu clicar em G, ele vai me permitir movimentar a origem do objeto aonde quer que eu queira. Então, eu vou optar por deixar aqui, mas aí fica você sabendo que tem uma outra opção aqui. Então, tendo aqui a origem do objeto, eu vou desligar aqui de novo, senão eu vou ficar mexendo nessa origem sem querer, inclusive, e vou apelar de novo para um novo modificador, que é o Mirror Modifier. Shift G. Assim, eu vou conseguir na frente e atrás a mesma coisa. Eu não consegui isso aqui porque ele está separado. É só eu duplicar e passar para o lado de lá. Então, deixa eu ir com isso aqui um pouquinho para o modo de edição. Fazer a mesma coisa. Shift Z, E em Z e depois S, Y, para deixar próximo disso aqui, que é esse pedaço aqui. Shift Z, vamos observar, e SZ mais ou menos por aí, tá bom? Agora fica por sua conta fazer um Shift D, você pode usar até a mesma estratégia que a gente usou aqui para colocar essa madeira, para inverter usando o centro aqui como informação. Melhor eu explicar melhor para você. Deixa eu ir para o modo objeto, então selecionar essa parte, clicar em e pode observar que o 3D cursor ainda está no lugar que é o lugar de origem que eu coloquei para usar o Mirror Modifier. Eu tenho várias maneiras de eu resolver isso. Se eu vier aqui e aplicar o Airframe, por exemplo, e depois eu juntar com essa outra parte aqui, eu também vou conseguir fazer com que ela se duplique do lado de cá. Deixa eu explicar melhor para você. Eu posso fazer Shift D, usar a estratégia que eu usei aqui, para eu mudar isso aqui de lugar, fazer um mirror de uma forma mais simples do lado de cá, ou eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, aplicar esse modificador, o Airframe, tá bom? Ele não vai mudar mais aqui. Agora eu posso, juntando
este com este, Ctrl J, ele vai aparecer do lado de cá, porque sendo parte desse objeto aqui, ele vai ter o mirror do lado de cá também. Eu acho que ficou claro para você o que eu estou falando, espero. Então aqui também eu posso, selecionando aqui, agora por último, porque está ficando comprido esse vídeo, Shift Z, aqui por último eu posso pensar nessa partezinha aqui, tá bom? Que eu acho que aqui é o suficiente para simular essa partezinha aqui. Deixa eu ver. Ok, acho que não precisa aumentar mais não, tá bom assim. Então Shift Z, agora é só fazer o pegador aqui para abrir a porta e o próximo passo é nós colocarmos o cadarço e depois as texturas. Então vamos colocar o 3D cursor aqui, Shift A. Como é que eu posso fazer um pegador aqui de forma bem simples e que pareça uma coisa medieval, né? Ou uma coisa pelo menos que acompanhe a característica da portinha aí. Olha uma maçaneta simplesinha mesmo. E com esfera. Deixa ela aqui. E pronto. Agora vamos ligar aqui para ver o que nós conseguimos. De frente, que não precisa. E ele está muito para frente. Selecionar tudo. Opa! Eu tenho que ligar o clipinho aqui. Bom, o objetivo disso é, vamos ver, em um, eu posso selecionar aqui, colocar aqui, é mais ou menos aqui. E para eu movimentar tudo isso aqui, eu vou para o modo objeto e... Porque no modo edição ele fica mudando o mirror de lugar. E coloco aqui, né? Mais ou menos por aí. Agora o que falta aqui é uma certa entortadinha em 3. E agora o cadarço. Que esse vai ficar para o outro vídeo, tá? Você pode colocar um matcap, deixa eu ver, podemos colocar um matcap, tá aqui, matcap, com alguma corzinha que nos dê um pouco mais de contraste, pode ser esse aqui. E o que é que nos dá um pouco mais de contraste? É esse cavity, tá vendo? Olha, observa bem aqui como ele já muda o contraste, aqui ó. Tira o cavity, agora põe o cavity, dá uma olhada especialmente aqui, que diferença ele faz. E ainda tem a possibilidade de você aumentar esse contraste, aumentando esse número aqui de Ridge e Valley, tá? Que, grosseiramente falando, são os vãos para baixo e para cima do produto aqui. Aqui eu estou supondo que nós tenhamos alguma coisa com normais invertidas. Então vamos selecionar tudo, Shift N, e eu acho que tínhamos mesmo. Agora a gente inverteu outras. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu selecionar aqui, aqui e Shift N. Acho que agora acertou. Agora sim. Os mais escurinhos e os mais claros já se acalmaram. Ok. Bem, agora nós temos aqui o resultado quase final, né? Eu estou afastando um pouco a câmera depois que eu apliquei Shift apóstrofe para caber melhor aqui. Nos próximos vídeos a gente vê o cadarço, depois começamos a trabalhar as texturas. Até o próximo vídeo então.